quero pedir a vocês que, sem delongas, abram suas Bíblias no Evangelho escrito por João, irmão de Tiago, ambos filhos de Zebedeu e Salomé, o discípulo amado de Jesus. Como já disse em outras oportunidades, é sempre útil repetir, porque a repetição é um eficiente método de aprendizado. Este evangelho, o Evangelho de João, foi escrito para enfatizar, para deixar claro e evidente que Jesus é Deus. Que Jesus é Deus. Então, esse é o motivo pelo qual João escreveu o Evangelho, para evidenciar a divindade de Jesus. Esses dias aí eu estava vendo na internet um ex-muçulmano comparando o cristianismo com o islamismo. E no final ele disse assim, comparando Maomé, né, com Jesus. No final ele disse assim, depois de várias comparações, ele disse, e por fim eu quero dizer que Jesus morreu como Maomé, foi sepultado como Maomé, mas diferente de Maomé, Jesus está vivo, Maomé ainda continua morto. Porque ele é Deus e ele ressuscitou ao terceiro dia. Os irmãos, às vezes eu me ponho a pensar, preste bem atenção, que nós ouvimos tanto essa verdade, Fabrício, que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou. Logo, logo, agora em março, nós vamos comemorar a ressurreição de Jesus. Nós ouvimos tanto isso, presbítero Wilson, que se torna um lugar comum e a gente para e não pensa na profundidade dessa verdade. Jesus está vivo. Maomé, Buda, Mahatma Gandhi, Confúcio e tantos outros que geraram religiões estão mortos. Aleluia! Jesus está vivo. Que Ele se faça presente entre nós nessa noite e derrame sobre nossas vidas copiosa bênção da instrução na sua palavra. João 5. Estamos continuando nossa leitura e exposição das Escrituras. João 5 vai ser colocado no telão e vocês vão ler comigo. Vamos ler juntos? Leiamos. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda.
Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo. Ele disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que foi Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Até aí. Vamos orar. Ó Deus eterno e bondoso Pai, digna-te nos assistir nessa hora na exposição da Tua Escritura. Revela-te, Senhor, tão claro como a luz do sol ao meio-dia. E que essa luminosidade não ofusque a nossa vista, mas abra os olhos da alma para ver verdades que cada um de aqui precisa ver, incluindo o Teu servo, em nome de Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Como eu disse, João escreveu o Evangelho com 21 capítulos, no intuito de provar que Jesus é Deus. É interessante, perceba o final da leitura, se puder, quem está na mesa lá no som, colocar o versículo de número 18, né? Os judeus ficaram com raiva de Jesus. Gente boa esses judeus, hein? Que queriam até matá-lo porque ele havia feito o quê? Mas não só por isso. Porque ele dizia ser o quê? E não só por isso. Então, 3 coisas. Jesus curou no sábado, inadmissível para o legalista judeu. Ele se dizia filho de Deus e, portanto, dizia que Deus era seu pai, portanto, ele era 3 coisas, não? Foi para isso que João escreveu o Evangelho de João. Se você puder folhear sua Bíblia até o capítulo 20, verso 30 e 31, pode procurar aí na mesa e colocar. Você vai ver que o intuito de João é provar a divindade de Jesus. Capítulo 20, versículo 30 e 31. Vamos ler juntos? Leiamos. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais. Então, esses milagres que estão em João, que na verdade foram 7, nós veremos um hoje.
7 antes da ressurreição de Jesus. Porque depois ele fez um outro milagre no capítulo 21, já ressurreto, quando você deve lembrar, você é um presbiteriano que conhece bem a Bíblia, né? Os discípulos meio tristes porque Jesus havia morrido, havia sido crucificado, foram pescar. E eles passaram a noite toda no mar da Galileia pescando e não pegaram nada. Quando chegou lá pela manhãzinha, eles estavam voltando, desacoçoados, né? E Jesus vai à beira do mar da Galileia, na praia, e pergunta, tem alguma coisa aí? Eles disseram, não pegamos nada. Aí Jesus diz assim para eles, joguem a rede do outro lado do lado direito, porque jogar sempre do lado esquerdo é ruim. Joga do lado direito. Joga do lado direito. Aí eles jogaram a rede do lado direito e eles pegaram, dizem, 153 grandes peixes e fizeram uma festa na praia. Esse foi o milagre que Jesus fez depois da sua ressurreição. Antes, João relata, 7 outros milagres com os quais ele tenta provar que Jesus é. Então, meu irmão, você pode ir para casa hoje, quem sabe dando uma de maluco. Para no farol, se tiver alguém do teu lado, você abre o vidro e diz assim, eu queria dizer para você que Jesus é Deus. Você está achando uma loucura, né? Mas, meus irmãos, isso não é loucura, não. Tem muita coisa que a gente vê na internet que é muito mais loucura do que isso. Tá, tudo bem, não pare no farol, você não dirige, o Celso não vai dar uma de maluco, de fazer uma coisa dessa, mas você tem uma semana para dizer pelo menos uma vez para uma pessoa, para o dono da quitanda, meu amigo, você sabia que Jesus é Deus? Porque, afinal das contas, uma lição que a gente aprende com João, e que você, cristão, tem que aprender, se não aprendeu, está perdendo muito seu tempo nesse mundo. O que João fez foi escrever um livro de 21 capítulos para provar a divindade de Jesus. Você não pode dizer para uma pessoa durante a semana, Fernando, que Jesus é Deus, mesmo que daí não resulte nada. Ou pode ser que, de repente, você chega para a sua moto do lado de alguém e diz assim, pipi, aquela buzina linda dos motoqueiros, né? Que eles acham que, eu acho que eles abrem caminho com a buzina deles. Você está na rua e você fica ouvindo, pipi, 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 pipi. Sai da frente, que senão ele até atropela, né? Para do lado, dá uma pipi, pipi. O cara do lado diz assim, Jesus é Deus. Mas imagina acontecer com você o seguinte, você faz pipi, pipi, Jesus é Deus. Aí o cara tira o capacete e diz, aleluia, meu irmão. Já pensou acontecer isso? É possível acontecer. Eu ouvi a história de um evangelista que estava dando testemunho na igreja e ele disse assim que sempre quando ele vai pegar um elevador, que antigamente tinha ascensorista. Quem conhece ascensorista aqui, levanta a mão. Só os mais velhos. Ascensorista. Então, ele está contando que, sempre quando ele chegar no elevador que tinha ascensorista, Magda, ele perguntava para o ascensorista assim, minha filha, meu querido, tua última viagem será para cima ou para baixo? Eu, ouvindo isso, falei, não tem dúvida. Eu era office boy. E aí eu fui na Secretaria da Fazenda, na Rangel Pestana. Quem conhece a Secretaria levanta a mão, só os mais velhos. E lá tem uns elevadores, eu tinha, né? Aí eu fui entrar no elevador, virei para o senhorzinho e falei, e aí, meu amigo, sua última viagem será para cima ou para baixo? Ele disse, será para cima, porque eu sou servo de Jesus Cristo. Falei, não é. Aí teve que ir para o outro, para ver se eu pegava o outro, né?
verdade, meus irmãos, é que eu quero declarar hoje, aqui nessa noite, que nós não adoramos um ser que morreu e foi vencido pela morte. Nós adoramos um Cristo que está vivo. Aleluia. O presbiteriano é tão fraquinho, né? Um Cristo que está vivo. Já estão ressuscitando vocês agora. Irmãos, eu uso esse recurso da comunicação para trazer vocês para dentro do discurso. Mas ele é muito sério. Porque a gente vem aqui, choramos, nos alegramos, ficamos emocionados e saímos daqui para segunda-feira para viver a mesmice de sempre. Eu só gostaria de dizer para você nessa noite que você deve sair hoje daqui sabendo que Jesus está vivo e que pela morte nós iremos encontrá-lo, ou se não, aleluia, ele virá de volta, Maranata. O texto diz que, passadas estas coisas, que coisas? O segundo milagre e o primeiro milagre que Jesus fez. Volte para o texto, pode pôr lá no telão, capítulo 5, verso 1. Passadas estas coisas, Jesus transformou água em vinho, Jesus teve um encontro com Nicodemos, teve um encontro com Natanael, Jesus curou o oficial, né, o filho do oficial. Depois destas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. É interessante que você vai ver isso em João, principalmente na primeira parte, até o capítulo 11. Jesus faz muito esse percurso. Galileia, onde era o centro do seu ministério terreno. Jerusalém. Jerusalém, Galileia, mais precisamente Cafarnaum. Jesus fazia muito esse percurso. Lembram? Quando ele teve que passar por Samaria, João, capítulo? Nós vimos isso. Para se encontrar com a mulher, porque Deus havia marcado o encontro de Jesus com essa mulher. Essa mulher foi convertida, foi missionária em Samaria, levou muitos homens a conhecer Jesus, de tal maneira que no final os homens disseram, sabe de uma coisa? Já não é pelo que você fala, mas pelo que nós temos visto e ouvido, ele é realmente o Messias. Depois de todas estas coisas, meus irmãos, Jesus agora desce para Jerusalém, para uma das festas. Os comentaristas não sabem qual é essa festa, Pentecostes, Tabernáculo ou Páscoa. Não importa. A verdade é que o judeu, ele ia sempre para Jerusalém, em uma das três principais festas dos judeus. Pentecostes, Páscoa e Tabernáculo. Não sabemos qual é essa festa aí. Jesus desce para Jerusalém. Ou sobe, né? Versículo 2. Ora, existe ali aonde? Jerusalém. Junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que alguns traduzem por casa do óleo, da oliva, outros casa da consolação. Escolhe a que você achar melhor. Eu prefiro da oliva, da oliveira. Bet, no hebraico, é casa. Betlehem, Belém, quer dizer a casa do pão. Maravilhoso isso, Jesus nasceu em Betlehem, a casa do pão que Deus enviou do céu. Olha que lindo! Betel, a casa onde Deus mora. Aqui é Betesda, a casa das oliveiras, ou da oliva, a qual tinha 5 pavilhões. Se preocupe com isso, podia ter até 10, não pesa na nossa meditação de hoje. Nestes pavilhões jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa nossa reflexão. Nos dias em que Jesus veio para habitar entre nós, naqueles dias, o diabo tinha mais liberdade para agir do que hoje. A boa teologia ensina isso. Porque nós sabemos que Jesus, quando morreu e ressuscitou, essa ação divina de Deus com o Filho, de matá-lo e ressuscitá-lo, representa o acorrentamento
de Satanás. Hoje ele está acorrentado. Isso você encontra em Apocalipse, no livro de Apocalipse. E ele não pode mais atacar as nações. Ele está acorrentado. Nos dias de Jesus, quando você lê os evangelhos, você vê muito caso de endemoniamento. Quantos aqui já viram um caso de endemoniamento? De verdade, levanta a mão. Poucos, né? Vocês querem ver um? Eu não quero, não. Vou dar uma dica aqui para vocês. Se você tiver paletó e gravata, nunca tente expulsar o demônio de você com paletó e gravata. Uma mulher tinha 5 demônios nela. Kaique, ela me pegou pelo pescoço, quase que ela me enforcou com a gravata. Gente, ela me cuspiu tanto que eu cheguei todo molhado de cuspe em casa, Nancy. Primeira coisa que eu fiz foi entrar no banheiro para tomar um banho. Eu já vi uma mulher endemoniada levantar um banco mais ou menos desse tamanho, com 5, 6 homens. Uma velhinha, uma senhora de idade. Levantou. A coisa é feia. Você já viu endemoniado, Bruno? Deus te livre de ver de novo. Ou esteja preparado, porque o bicho é sujo. Quando Jesus veio quando Jesus veio, nós vivíamos, como diz Paulo, se você quiser, pode pôr lá na mesa, Gálatas capítulo 4, verso 4. Veja como estava o mundo. Vindo, porém, vamos ler? Vindo, porém, a plenitude do tempo. Muito bem, vindo a plenitude, o ápice da história, a dobradiça da história, que Jesus veio e abriu uma nova página na história. E quando ele veio, o diabo pintava e bordava, deitava e rolava. Era isso que ele fazia. Por isso, dentre outras coisas, é que a gente lê nos evangelhos que havia muitos leprosos, cegos, surdos mudos, paralíticos. Você nunca revelou nenhuma curiosidade em saber por que nos evangelhos aparece tanta gente doente? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem gritou assim quando Jesus saiu de Jericó? Cego Bartimeu. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que não parava, que tocou na orla das vestes de Jesus. Jesus disse, espera aí, quem me tocou? Senti que de mim saiu poder. Coisa linda, hein? E a mulher humildemente, sou eu. E ela foi curada. Os gadarenos, endemoniados. Eram dias terríveis aqueles. O texto diz que nesses pavilhões do poço de Betesda, que quer dizer o quê? Casa das oliveiras ou casa da consolação. Jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. O mesmo, sem querer ofender suscetibilidades, acontece se você for para Aparecida do Norte. O cara nasce paralítico, o pai já vai e coloca lá na porta da catedral para pedir esmola. Sem levar em conta, meus irmãos, a cegueira e a paralisia espiritual com que vivia, que dá para perceber no texto, inclusive. Versículo de número 4, e um adendo a esse versículo de número 4. O que é que você vê antes da palavra esperando, do verbo esperar ali? O que é que tem ali antes? Cochete.
Sempre quando na Bíblia, eu tenho que ser honesto como expositor das Sagradas Escrituras, sempre quando você na Bíblia vê um texto que vem com esse colchete antecedendo o texto, Fabrício, é porque essas palavras, esse escrito, não estão nos manuscritos mais antigos. Aí você me pergunta, mas por que, afinal de contas, se não estão nos manuscritos mais antigos, por que está aqui nessa Bíblia? Porque estão em alguns manuscritos, mas não nos mais antigos, em primeiro lugar. E segundo, e muito importante, porque não há nada nessa porção, que é o versículo de número 4, que contradiga o que vem depois. Veja o que diz, leia de novo comigo o versículo 4. Esperando que se movesse a água. Está falando quem está esperando? Os paralíticos, os cegos, os coxos, a multidão, né? Esperando que se movesse a água, continue. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Fecha aí essa chave, né? Mas o texto vai mostrar, mesmo se você tirar essa porção, vai mostrar que era isso que acontecia. Porque quando Jesus, veremos na leitura em seguida, pergunta para o homem, vamos ver? Vamos lá, leiam. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Ponto, tinha um homem enfermo ali, tinha uma multidão de enfermos, cegos e outras doenças. Estava ali, interessante, meus irmãos, interessante. Jesus tinha diante dele uma multidão. Olha só que coisa linda. Mas ele se interessou por um. A mesma coisa, meus irmãos, que aconteceu em Jericó, Amanda, quando Jesus passava na Avenida da Paulista de Jericó, que era ladeada por figos, por árvores frondosas, figueiras, sicômoros, e ele olhou para uma dessas árvores, e ele falou com um que era um homem de pequena estatura, que não conseguia romper a multidão para ver Jesus. Ele estava em cima do sicômoro. Jesus podia ter dito o que disse para esse homem chamado. Ele poderia ter dito para muitos ali, até para pessoas mais bonitas, mais proeminentes, mas ele disse para um publicano, que era sinônimo de pecador, para o cara odiado. Olha que coisa! Que coisa! Estou sofrendo assim um ataque injusto dessas crianças, e elas roubam um pouco da atenção que é para mim. Não é verdade que Jesus poderia ter escolhido outra pessoa? Vem cá, se você tiver que escolher alguém para trabalhar na tua empresa, quem você vai escolher aqui na igreja? Você vai escolher o cara mais problemático? Mas Jesus, Nancy, Jesus é surpreendente. Jesus olhou um homem que era nada mais, nada menos do que um paralítico há 38 anos. E ele fez uma pergunta para ele. Uma pergunta até muito óbvia, né? O homem lá, doente, enfermo, paralítico, não sabemos que tipo de paralisia, disse, queres ser o quê? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Pare para pensar na sua vida. Eu vou pensar na minha, pode ficar na sua, eu penso na minha. Jesus perguntasse para você hoje, o que queres que eu faça para você hoje?
O que você quer que eu faça para você hoje? Porque aqui eu estou diante de muitos enfermos, incluindo eu. Enfermos espirituais, enfermos físicos, enfermos emocionais, enfermos financeiros, aliás, aí está cheio. Se Jesus passasse hoje aqui e olhasse para você e dissesse: André, o que queres que eu faça? Kátia, está cansada, filha? Queres descansar, né? Todo mundo quer. E aí, Roberta? E queres? Se a Léa estivesse aqui, ela deve estar nos assistindo, Jesus iria perguntar: queres ser curada, Léa? Queres ser curado, reverendo Mauro? Eu diria: tira esse meu câncer, tire essa minha insuficiência cardíaca, tire essa minha pneumonia. E vocês estão olhando para um cadáver que anda, fala e prega ainda. Eu sou um milagre, gente. A Ângela está com pneumonia dupla lá em casa, deitada. Se Jesus passasse lá na casa do reverendo Mauro, ele ia perguntar para a Ângela: o que queres que eu te faça? Queres ser curada? A resposta óbvia seria: sim, Senhor. Por quê? Porque ele disse: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Isso confirma o capítulo, versículo 4 com colchete. Faz todo sentido. Pode estar lá. E os tradutores, intérpretes das Escrituras, os homens sérios, eles não dizem: isso está no original, 100%. Mas está lá porque aquilo não aberra do texto. Glória a Deus. Quando acontece do anjo descer e mover a água, quando eu vou descer, paralítico, né? Agora, meus irmãos, há uma outra história na Bíblia de um outro paralítico. Está no capítulo 2, está nos 3 outros evangelhos. Né? Capítulo 2 de Marcos, capítulo 9 de Mateus, capítulo 5 de Lucas. É a história de um outro paralítico que era conduzido numa maca por quantos amigos, lembram? Você já não vale mais, você já acertou na gincana da noite aqui hoje, tá bom? 4. E a casa estava cheia de gente. E ninguém conseguia entrar na casa e levar o paralítico lá perto de Jesus. O que é que os paralíticos fizeram? Subiram no eirado, Bete, que eu acho até uma cena hilária. Fizeram um buraco na casa do dono da casa. E não foi um buraquinho. Foi um buracão. Foi. Para descer uma maca. Por onde desceu quem? Eles desceram e o paralítico foi curado. Sabe o que eu aprendo nesse texto aqui, em contraposição ao texto lá do outro paralítico que foi levado por 4 amigos? Que o mundo ainda precisa aprender urgentemente a ser mais solidário. Gente, esses dias eu me emocionei ao ponto de ir às lágrimas, que na Inglaterra chamaram um senhorzinho. Vocês podem encontrar isso. O sobrenome dele, acho que é Eaton. Uma mulher pergunta, sentada ao lado dele: o senhor sabe por que o senhor está aqui? Beija ele, uma senhora de idade. Aí uma outra pega um papel de autorização de viagem e mostra para ele, ele acha aquilo estranho. Ele conhece aquele papel. Aí ela, sentada do lado direito, abraça ele e beija. Aí alguém diz assim: fulano de tal. Essas pessoas fazem parte de um grupo de mais de 600 pessoas que, quando crianças, foram tiradas da Alemanha e levadas para a Inglaterra porque o Senhor possibilitou isso. Quem fazia parte daquele grupo, fique em pé.
senhores e senhoras ficaram em pé. Você já parou para pensar? Quem aqui assistiu a lista de Schindler? Mais ou menos Schindler. A gente se encanta quando vê atos de solidariedade, não? Mas aqui onde está a solidariedade? Ninguém foi solidário. Mas eu quero fazer uma aplicação maravilhosa, até porque, de certa forma, aqui alguém orou nesse sentido. Jesus foi solidário. Deixa eu dizer para você, declarar sobre o poder do Espírito Santo, inclusive para você que nos vê e nos ouve na internet. Jesus olhou para mim, olhou para você, como olhou para Zaqueu, como olhou para esse homem mendigo, disse: vocês precisam ser curados, vocês precisam ser salvos, eu vim para isso. Eu não vim dividir pretos de brancos, ricos de pobres. Não vim dizer que o mundo tem que ser de esquerda nem de direita, que não deve haver socialismo nem capitalismo. Eu vim a esse mundo para morrer e ressuscitar por você, num ato de solidariedade. Por isso eu sempre digo, quem quer falar de missões nunca pode se esquecer que o primeiro missionário foi Jesus. Ele foi o primeiro missionário. Ele deu demonstração de solidariedade, porque você pode pensar que não é paralítico, você pode pensar que não tem problemas, você pode pensar que estudou e montou seu patrimônio e que você está seguro. Zaqueu pensava assim. Até que ele foi encontrado por Jesus. A mulher samaritana se escondia por trás de 5 homens e o sexto não era nem seu marido. Porque ela achou que aquele estilo de vida lhe garantia segurança, até que Jesus veio ao encontro dela. E olha, é interessante, quando Jesus encontra alguém, sempre alguma coisa especial acontece. Nicodemos foi encontrado por Jesus, teve sua vida transformada. Natanael também, o israelita em quem não havia dolo. O Mauro Sérgio também. Não há aqui nesse templo, por mais presbiteriano que você seja, por mais títulos que você tenha já sambarcado nessa trajetória que você tem de vida, não há ninguém aqui que não precisa ouvir de Jesus. Desce do sicômoro, desce do orgulho, da arrogância, da prepotência, da soberba e desce para a humildade. E veste as sandálias, como eu brinquei com o Wilson domingo aqui, as sandálias dos pecadores, do pecador. Veste. Ninguém foi solidário com aquele homem. Foi preciso, Patrícia. Vinha alguém lá de Cafarnaum. Imagina, jamais passou pela cabeça daquele paralítico um troço desse. Ele entra naquele pavilhão e vê tanta gente, mas ele olha para alguém com simpatia distinta e diz: ei, queres ser curado? Pergunta, não? Senhor, eu quero, mas quando o anjo move as águas aqui, o que acontece? Ninguém me põe lá. Chega a minha vez, já foi. O milagre já aconteceu. Agora, vamos lá. Jesus disse a ele: levanta-te, toma o teu leito e, versículo 8, e anda. E quando Jesus fala, é como disse Deus lá em Gênesis. Vocês vão estudar o livro de Gênesis, né? Quantos capítulos tem o livro de Gênesis? Tem mais do que 49 e menos que 51. O livro começa... Está muito saído. E o livro começa... No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então disse Deus, o quê? Haja luz. Quando Deus fala, algo acontece. E Jesus aqui falou: levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando Jesus transformou água em vinho, ele não fez nenhum abracadabra, não. Ele simplesmente foi lá, prova a água. Quando for provar, era o vinho de excelente qualidade.
Quando Jesus curou o oficial, o filho do oficial, do rei Herodes, ele disse para o pai, pode ir, vai lá, vai 30 quilômetros, vai lá. Quando chegar lá, ele já está curado. Antes de chegar lá, ele foi encontrado pelos servos dele, que disseram, teu filho foi curado. Mas quando ele foi curado? Lá por volta das tantas horas do dia. Aí ele lembrou, foi exatamente nessa hora que Jesus falou para eu vir para casa, que meu filho estava curado. Ele deve ter dado um aleluia, um Yahoo! Porque eu daria. Eu me lembro uma vez, quando meu filho foi diagnosticado com Krupp, uma doença gravíssima, que não foi, e a médica do Emílio Ribas disse, olha, vai para casa, se os exames derem positivo, nós vamos mandar uma ambulância. Eu morava na Penha. O Emílio Ribas é lá é descendo lá para Rebouças, não é? Depois subindo a Consolação. Falei, meu Deus, então eu vou estar em casa, vem uma ambulância buscar meu filhinho, ele tinha 5 anos de idade. Eu era seminarista. Aí ela falou, vai levar 3 dias o exame. Eu fiquei os 3 dias dormindo do lado dele. Graças a Deus ele foi melhorando. No 3º dia eu não aguentei. Daqui a pouco aparece aqui uma ambulância. Vou ligar para lá. E falei para a mulher, o prontuário é esse, assim, é meu filho, ele tem 5 anos. Você não pode me dizer qual o resultado, que eu vou ficar muito ruim de ver meu filhinho sair daqui com uma ambulância. Ela pegou, moço, não posso dar resultado. Pelo amor de Deus, eu sou um seminarista. Eu sou pobre. Comecei a chorar, porque os pais fazem cada coisa para os filhos. É verdade. Você sabe disso, né? Isso ainda não sabe, Manuel, nem Gabi. Vocês vão saber, se Deus quiser, umas 5, 6 vezes. Tá? Aí, ela está um minutinho só. Aqueles segundos pareciam horas. Aí ela veio e disse, senhor, fique em paz. Deu negativo para Krupp, difteria. Gente, eu estava tão duro. Eu só tinha dinheiro para ir na padaria, na esquina da Ixi com a Avenida Amador Bueno da Veiga, para comprar uma caixa de bombom. Garoto, hein? Sei que eu cheguei em casa, chamei a família, fizemos uma festa. Fizemos uma festa. Que alegria. Meu filho foi curado. Que coisa maravilhosa. Levanta, toma. Porque quando Deus fala, Marta, às vezes você tem medo quando eu falo, né, Marta? Fala a verdade, eu tenho uma cara de bravo, não tenho. Ó, Marta! Ó, Marta. Ai, imagina Deus falando. Imagina se alguém mais, além de João Batista, pôde ouvir, esse é o meu filho, no qual eu tenho prazer. Oh, que doce voz. Aliás, há um hino muito bonito. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna. Até aí eu lembro. Haja luz e ouve luz. Levanta, toma teu leito e anda. É possível que Jesus esteja dizendo a muitos corações hoje aqui, alguns até que são presbiterianos de papo amarelo, como dizia o nosso querido e amantíssimo reverendo Norberto Santandré, lembra? Ele esteja dizendo o seguinte, estás curado da tua incredulidade. Você que ama tanto a confissão de fé, mas não ama a Bíblia. Você que ama tanto o presbiterianismo, mas não ama o Salvador. Você que ama tanta correção teológica, mas vive uma vida dúbia. É uma coisa no mundo e é uma coisa na igreja. Estás curado, toma a tua incredulidade e vai embora, porque agora você é de fato o meu discípulo. Levanta, toma o teu leite e anda. Imediatamente, não foi... Gente, eu fiquei internado 21 dias na UTI no hospital por causa do Covid. Vocês sabem disso, né? Eu quase que tive que reaprender a andar, sabia? Eu cheguei em casa amparado pelo meu filho e por um outro moço, amigo do meu filho, enfermeiro.
Minha filha comprou uma poltrona para mim. Os primeiros dias eu andava de cadeiras de rodas. Sabia disso? Depois comecei, aqui a igreja comprou uma cadeira de roda para me assistir. Lembra disso, óbvio? Você e o Irineu foram levar lá em casa? Depois eu comecei a andar de bengala. Só depois de muito tempo que eu voltei a andar. O Danilo deve saber o que é isso, porque eu sei que eu visitei ele, teve internado na UTI muito mal, aqui do SUS. E agora, recentemente, fiquei 7 dias na UTI do Santana, também tive que reaprender a andar. Os primeiros dias, depois da minha recuperação, para descer essa escada aqui, era uma dureza. Imagina um camarada que provavelmente nasceu paralítico, de repente levantar imediatamente, diz o texto, põe lá no telão, imediatamente o homem se viu curado e tomando leito, pôs-se a andar. Gente, não é uma questão só de física, é uma questão mental também. Recentemente faleceu um amigo meu, irmão em Cristo, foi convertido no meu tempo de pastorado na igreja de Poá, o Cícero. Ele era segurança de um supermercado de Itacoaxetuba, que foi assaltado, ele denunciou os assaltantes. Os assaltantes, depois que saíram da cadeia, pegaram, deram uma surra nele, ele teve que amputar uma perna, aqui em cima. E ele dizia para mim, Mauro, sabe o que mais me dói? Eu não consigo coçar o pé direito. Porque o cérebro pensa que tem pé e não tem pé. Esse homem nunca desenvolveu uma cognição para ficar em pé, levantar e andar. E na hora, ele levantou, pegou o leito e... Porque a obra de Deus, eu quero dizer nessa noite, declarar, é completa. Aí você vai nessas igrejolas que tem a cura, tem umas até que tem os muletários, já viram? Vai aquela Dom Pedro ali do Parque Dom Pedro, aquela grandona que tem lá, quando você entra tem um muletário, tem cadeira de roda pendurada. Aí o camarada disse que curou o paralítico, só que o cara sai... Não, Jesus disse, abre os olhos e vê. O camarada abriu os olhos e viu. Em quarta, quinta, tantas dimensões quantas possíveis. Pega o teu leito e anda. Ele andou, Fernando, porque a obra de Deus é completa, meu irmão. Gostaria que hoje ele passasse e fizesse, todos nós, a começar de mim. E dele também, tá? Aqui, começar dele aqui, passando por mim, uma enxurrada de bênção. Uma enxurrada de santas bênçãos sobre nossas vidas. Aleluia. Que nós saíssemos daqui nesse dia 18 de janeiro de 2026, como nós nunca saímos, transformados, como aquele paralítico foi curado. Porque Jesus continua sendo o mesmo. A teologia muda. E teve um pastor aí famoso que disse que a Bíblia precisava mudar. A Bíblia não precisava mudar, quem tem que mudar somos nós. Nós temos que voltar para a Bíblia e crer no que ela diz. Ah, meus irmãos, mas agora veja só. Imediatamente o homem se viu curado e tomando leito, pôs-se a andar. E aquele dia era? Nós vamos continuar no texto, na próxima exposição que fizermos, mas vocês verão uma contraproposta. Como o homem é, mesmo diante das maravilhas do nosso Deus. Os judeus ficaram chateadinhos, teologicamente machucados, porque ele foi curado no... Não critique o judeu, não, você é igualzinho, talvez até sejamos piores do que eles. Meus amados irmãos, que Deus se digne nos abençoar. Que Ele nos visite hoje, aqui, ou quando formos para casa, ou quando estivermos deitados em nossa cama. Que a sua voz sussurre nos nossos ouvidos. Que queres que eu te faça? E que você aguçadamente possa dizer, Senhor, cura-me da minha incredulidade.
que eu veja o reino, que eu entre no reino, e que eu não seja o Mauro que eu tenho sido até hoje, seja um outro homem, para poder fazer da minha vida um encanto e uma magia às pessoas que vivem ao meu redor. Vamos orar? Senhor Deus,